Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a doce e a árdua tarefa de ser pai, de ser mãe. Nós vamos falar sobre parentalidade. É um assunto meio complexo, não é verdade? Por outro lado, é muito necessário. Eu estou aqui no interior de Minas preparando a palestra que eu vou ministrar para dois grandes colégios. Eu vou ministrar palestra para pais e educadores. E confesso para você que enquanto estou aqui preparando tudo isso, eu também estou refletindo, mais uma vez, como foi lá no passado, quando meus filhos estavam bem pequenininhos. E o quanto nós deixamos marcas e programações que às vezes eles levam por toda uma vida. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você é algo que todos nós temos em comum. Todos somos filhos, ou fomos, não é verdade? Todos viemos nesse mundo através de um útero materno. Quando você olha aí para sua infância, para sua tenra idade, como é que foi o desempenho dos seus pais? Se você tivesse que dar uma nota, que nota você daria? Eles ficariam reprovados? Eles estariam na média ou acima da média? Eu conheço pessoas que estão reprovando os pais até hoje. E às vezes os pais nem estão mais nesse plano, mas as pessoas ainda estão reclamando. Ai, ele fez isso, ele deixou de fazer aquilo. Agora pensa comigo. O seu pai, a sua mãe, eles se capacitaram para esse papel de pai e mãe? Eles tiraram a habilitação? Agora eu posso conduzir a vida dos meus filhos porque eu estou habilitado? Na realidade, não. Eles fizeram o melhor que puderam e ainda assim, provavelmente, deixaram a desejar. Não foram bons o suficiente. Nesse vídeo eu quero refletir com você e quero deixar algumas dicas da programação neurolinguística que traz ferramentas que podem nos ajudar muito a nos autoconhecer e a ter uma desenvoltura melhor, uma performance melhor, não só como pai e mãe, mas como um ser humano. Então, quero refletir primeiro sobre, imagine ser pai e mãe como uma profissão. Olha que profissão é essa? Primeiro, você não tem uma capacitação, você não se habilita, você desconhece muita coisa sobre o impacto que a sua comunicação, os seus sentimentos, o seu jeito de ser, o impacto disso na vida dessa criança, desse bebê. No caso da mãe, quando ela está abrigando ali esse neném, né, ainda na vida uterina, a forma que ela pensa e sente já interfere no DNA emocional dessa criança. Ou seja, muitas vezes nós estamos muito despreparados para essa profissão, ser pai ou ser mãe. A outra coisa é uma profissão que você não recebe nada. Aliás, você paga caro para ser pai e mãe, não é verdade? E você não pode se demitir dela. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Refletindo bem, não é uma tarefa tão simples, não é verdade? E aí, não existe também ex-filho. E você vai ter que se dedicar no mínimo 18 anos ou mais para poder deixar esse produto chamado filho pronto para o mundo. E muitas vezes a gente ainda tem a sensação que a gente foi incompetente. Uma outra coisa importante para a gente refletir é que nessa profissão de pai e mãe, você trabalha tempo integral, às vezes de manhã, de tarde, de noite, porque você está sempre conectado com aquela ideia de
o que mais eu posso fazer, o que eu estou fazendo de mais, que eu teria que fazer de menos, e sempre com aquela preocupação. Então, se você tem filho ou filha, me deixa saber se está fazendo sentido essa reflexão. E sabe outra coisa muito importante? Você tem acesso àquela grande riqueza, aquele produto que é o seu filho ou sua filha. E que é você que vai modelar para o mundo. Quando você começa a trabalhar numa empresa, até que você tenha a chave do cofre, você tem que se dedicar muito, não é verdade? Você vai trabalhar no banco, você não vai ter a senha, né, do tesouro do banco, assim, acabou de chegar e pronto. Mas no papel de pai e mãe, você recebe essa grande riqueza. E é você que vai modelar, que vai preparar para o mundo. Eu posso encarar isso como um desafio, uma tarefa muito árdua, mas posso encarar também como que presente de Deus. Como que o Criador confia em mim para poder conceder a mim esse privilégio de ser mãe e, no seu caso, talvez de ser pai. E quando eu propus para você falar um pouco da programação neurolinguística nesse papel, né, na parentalidade, é importante a gente entender que nós programamos o cérebro dessa criança para viver, quem sabe, uma vida inteira. Se essa criança não para resetar algumas coisas, para se autoconhecer, nós podemos deixar registros e marcas que ela vai reproduzir até quando ela se tornar uma pessoa adulta, quem sabe até a se tornar pai ou mãe. Já teve momentos na sua vida que você se viu repetindo uma atitude da sua mãe ou do seu pai que você reprovava na sua infância e você se viu fazendo o mesmo com seu filho ou com sua filha? Tem uma historinha que eu ouvi uma vez e eu gostei muito, que fala desse papel tão importante que vai conduzir uma pessoa para o mundo. Se você olhar o resultado do nosso planeta hoje, nós podemos sim começar a refletir como é que foi a infância, né, desses adultos que muitas vezes estão aí tão mal resolvidos. A base do prédio da nossa vida está lá na infância. E esse alicerce somos nós, pais, mães, educadores, somos nós que construímos. Então tem uma historinha que eu gosto muito, que fala de um pai, então vou contar do meu jeito, né? Lá estava um pai muito, muito simples, muito humilde, chegando em casa numa caminhonete com uma pedra grande de granito. Essa pedra, né, fazia parte do trabalho dele, porque ele era escultor. E quando ele chegou lá, com a ajuda de muitas pessoas, eles tiraram aquela pedra tão rústica, né, tão feia ainda, e com muito cuidado eles colocaram num barraco onde ele trabalhava. Ali é que ele pegava o cinzel e esculpia as esculturas que vinham às vezes na cabeça dele ou que alguém encomendava. E quando ele chegou lá com essa pedra tão rústica, o filhinho dele de 4 anos viu aquilo e falou: "O que você vai fazer, papai?" E o pai, limpando aquela pedra, tirando a poeira, falou: "Filho, eu vou tirar daqui de dentro um anjo." E o menino começou a rir: "Um anjo? Essa pedra tá muito feia, empoeirada e suja. Eu não acredito, papai, que tem anjo aí." Ele falou: "É, tem um anjo aqui dentro. E eu vou
tirar esse anjo, você vai ver. E o pai começou a trabalhar em cima, né, dessa construção, dessa escultura. Todos os dias pegava o cinzel e trabalhava arduamente. E sempre aquele criancinha, o filho dele, de 4 aninhos, estava lá. Papai, que bagunça que você está fazendo? Tem lasca de pedras para todo lado. O que você acha que vai achar aí dentro dessa pedra? E o pai falou, filho, eu vou tirar um anjo aqui de dentro, tem um anjo aqui. E todos os dias o pai trabalhando arduamente, semana após semana, e o filhinho dele lá, sabe, curioso e ao mesmo tempo duvidando. Ah, que bagunça, papai, não tem anjo nenhum aí. Até que o pai parou um pouquinho de trabalhar, agachou, se colocou do tamanho do filho e falou, filho, vai brincar no quintal, se divirta, porque quando o papai encontrar o anjo, aí eu te chamo. E aí você vai ver que realmente o papai tá certo, tem um anjo aqui dentro. E lá foi a criança brincar no quintal. E depois de muito tempo, meses trabalhando, o pai chama o filho. Vem cá, filho, vem ver. E a criança, quando olhou para aquilo, levou um susto. Falou, papai, como é que você sabia que tinha um anjo aí dentro? E o pai, já com as mãos calejadas, falou, eu acreditei, filho. E aí foi só tirar todas as lascas que não pertenciam ao anjo, e o anjo apareceu. Eu gosto de contar essa metáfora quando eu estou falando para pais, porque para mim não tem presente maior no mundo do que a gente aprender a encontrar a essência que já existe dentro de cada ser humano. E no caso dos nossos filhos não é diferente. Porém, nós temos que ter uma coisa que a programação neurolinguística nos ensina, que é um estado de presença, uma acuidade de percepção tão grande, que no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de corrigir, no nosso jeito de educar, nós temos que fazer como aquele escultor, pegar o cinzel e ter muito cuidado para não machucar o anjo. Porque se esse anjo for ferido, e na maioria das vezes esse anjo vai levar essa ferida por muito tempo, às vezes por uma vida inteira. Mas é tão gratificante quando a gente vê esses filhos já maiores e alguém falar, poxa, como seu filho é educado, como ele é gentil, né? Como ele sabe ser amigo, como ele tem maturidade. E você, deu certo, eu achei o anjo, eu dei ali umas corrigidas e valeu. Essa árdua tarefa de preparar para a vida, de preparar para o mundo. Por outro lado, é preciso que a gente confie na nossa competência, é preciso que a gente se conecte com a espiritualidade maior. Talvez você, assim como eu, em alguns momentos, pediu a orientação divina, né? O que eu faço agora? Eu tenho que corrigir, eu tenho que ser firme. Por outro lado, meu coração tá frágil, não sabe o que fazer. E aí a gente para um pouquinho antes de dar as correções. Minha mãe teve muitos filhos, né? Eu tenho 9 irmãos e alguns já se foram, né? Eu acho que o total que a mamãe teve foram 13 filhos. E a maior alegria da mamãe, quando ela estava num estado de saúde melhor do que hoje, quando ela não estava de Alzheimer, quando ela conversava, falava, a maior alegria da mamãe é quando alguém chegava na vendinha dela, a mamãe tinha uma venda, no interior venda é um tipo de comércio, né, que tem de tudo, e a alegria da mamãe, além de fazer várias outras coisas,
com a alegria que ela trazia com ela, cantando, brincando com as crianças. Uma coisa que ela adorava é quando chegava um comerciante, um representante comercial na venda dela, no comércio dela, ela pegava uma foto com todos os filhos e mostrava e falava: aqui em casa todo mundo deu gente, olha que família bonita eu tenho. E dar gente não significa, para o mineiro, deu gente significa vingou, valeu o trabalho. São pessoas boas, são pessoas que dão conta de lidar com os desafios da vida. Ela não estava falando o quanto cada um estudou, o quanto cada um frequentou uma faculdade, não é sobre isso. Mas um ser humano que está beneficiando a humanidade, que eu acredito que é o que todos nós queremos, né? Nós queremos que o nosso filho, a nossa filha, possa ser um agente de transformação, possa ser uma pessoa feliz, íntegra, né? Que eles possam levar a luz, a essência deles para os ambientes onde eles estiverem. E aí tem uma coisa que a gente aprende muito na programação neurolinguística, que é a importância da gente não dar tudo para a criança. A importância da gente não amortecer as quedas, da gente não fazer por eles, da gente dar responsabilidade. Isso dentro de um pressuposto chamado confiança na competência. Quando eu acredito que aquele filho que eu gerei, aquela filha, ele vai dar conta da vida, que tem um anjo bom ali, que ele vai saber lidar com as situações. Quando eu acredito nisso e desde pequenininho, eu faço com que ele assuma a responsabilidade. Eu acredito na capacidade dele. Quando às vezes ele é angustiado, fala: eu não consegui fazer o dever de casa. E você senta um pouquinho, impulsiona no início e fala: agora é com você. Você é capaz, vai lá. E é nessa busca que a criança começa a desenvolver um músculo de autoconfiança e até da persistência. Quando nós permitimos que a criança erre, porque existe uma diferença entre errar e transgredir. O erro, ele é bem-vindo. Quantas vezes você colocou aquela criança em pé, ela caiu, levantou, até que começasse a andar, a correr. Naquele momento, você confiou, tem perna, vai andar. Você confiou na capacidade, você confiou na competência. Então não dá para, de repente, a criança, quando está com seus 8, 9 anos, nós pais começarmos a duvidar que ela vai ser capaz. É preciso confiar que ela vai dar conta. Isso significa que ela vai cair, que ela vai errar, que ela vai levantar. E eu vou estar ali do lado para inspirar, para apoiar, mas não para fazer por ela. E quando ela na infância desenvolve isso, nossa, eu errei, mas agora eu estou fazendo melhor, agora eu acertei. Não deixá-la desistir porque errou, né? Não deixá-la desistir porque ela teve uma experiência, né, de fracasso, que na realidade não existe fracasso, existe feedback. Quando a criança tem medo de errar, né, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando assim: quando o meu menino estragou a bicicleta do colega, ele foi dar uma volta na bicicleta do colega, porque ele não tinha bicicleta. Aí a corrente soltou e ele ficou tão desesperado porque o colega: você estragou minha bicicleta, né? Um menino de 6 anos falando, e ele começou a chorar. A mãe ainda bateu nessa criança. Então olha que momento rico para ela falar: vem cá, filho, isso acontece, vamos ver o que aconteceu. Vai lá, vai falar com o pai dessa criança que você foi andar e soltou a corrente. Então, fazê-lo assumir responsabilidade, fazê-lo ir até lá e assumir o erro. São esses pequenos ajustes, né, que a gente pega um cinzel, né, desse olhar nosso para ver: peraí,
Como eu posso corrigir para não tornar esse erro um trauma? Às vezes nós somos bons demais, oferecemos muito amor e pouca correção. E acredito que o equilíbrio, na PNL nós falamos a importância do QI, do QE, do consciente intelectual, aquilo que a criança faz, e do consciente emocional, a forma que ela está conseguindo fazer. E nós temos esse equilíbrio. Vai ter momentos em que vamos ter que ser firmes. Precisamos ser firmes. Senão não vamos educar essa criança no que se refere ao seu caráter, para que ela dê conta da vida. Então, que seja um amor incondicional. Não devemos falar, faça isso para eu gostar de você. E aí uma outra coisa muito importante ainda, que tem a ver com confiar na competência, que vai ajudar na autoestima dessa criança. Sempre que vamos corrigir, vamos colocar o nosso foco de atenção no comportamento dessa criança. Separa a criança da tarefa, do comportamento. Corrija o comportamento e preserve a criança. Uma coisa é você virar para a criança e falar, olha, você é um bagunceiro, olha o que você fez. Você é um desastrado. Você é. Eu coloco uma etiqueta aqui, no nível de identidade da criança, no eu sou dela, e eu vou construir uma criança extremamente insegura, extremamente com medo de enfrentar a vida. Por quê? Porque ela instala uma crença, eu não sou bom, eu sou desastrado, eu sou desorganizado. E isso entra de uma forma tão forte que às vezes na vida adulta ela repete esses padrões, ela começa a ter um comportamento infantil diante dos desafios da vida. O que é diferente? Olha, filho, olha que bagunça que está seu quarto, vamos arrumar? Olha, filho, você deixou a mochila fora de lugar, aqui é o local que a gente vai almoçar, vamos colocar no lugar certo? Isso, é assim que a mamãe quer que você faça, sabe por quê? Porque se você fazendo desse jeito, a mesa fica limpa, a gente pode sentar nela, para poder fazer a nossa refeição. Ou seja, eu vou dar autoridade para o argumento. O que é isso? Eu dou raiz para o argumento. Nós vamos fazer desse jeito, porque fazendo assim vai ser bom para isso, vai evitar aquilo, sempre. E a criança começa a compreender o que é diferente disso. Eu tô falando, faça! Você não me obedece! E se ele obedecer, vai ter um momento que alguém vai estar no seu lugar, ou você foi fazer uma viagem e ele vai virar para sua secretária. Você não é minha mãe, você não manda em mim. Por quê? Porque eu dei autoridade eu dei muita força para a autoridade. E ao invés de dar para o argumento, eu dei tanta raiz para a identidade que a criança obedece por medo. Olha quanto detalhe a programação neurolinguística pode nos ensinar para conduzir melhor nossos filhos. Será que você para dar atenção de qualidade e para mostrar por que você age como você age com seu filho? Será que você está fazendo com que ele entenda que é importante ter responsabilidade? Que primeiro ele vai fazer a tarefa de casa para depois brincar. Primeiro ele vai lavar no mínimo as mãos para depois sentar para almoçar. Por que isso é importante? Para ele aprender a adiar um pouquinho o prazer e fazer aquilo que deve ser feito. Isso significa que quando ele se tornar um adolescente, um jovem que vai fazer um Enem ou estudar para uma prova, ele vai entender que ele pode fazer primeiro aquilo que também é importante ser feito. Ele vai assumir mais responsabilidade.
A criança precisa que nós possamos conduzi-la com rédeas e mostrar o caminho. Eles não têm senso de direção, eles não têm maturidade. Confiança na competência. Confiar que ele é capaz. Mostrar por que as coisas podem ser de um jeito ou de outro, as consequências, né, quando ele toma um caminho diferente. De vez em quando falar, tá vendo, filho? A mamãe confia em você. Olha, você reservou esse tempo, fez o dever de casa e agora vai sobrar um tempinho maior para você brincar. E você tem tantos minutos, tem tanto tempo para poder se divertir. Não é legal a gente poder assumir esse compromisso? Uma outra ferramenta da programação neurolinguística é a flexibilidade. Se você está fazendo de um jeito com seu filho, que está dando um resultado que não é o que você quer, está na hora de você mudar a sua atitude. Mudar o rumo da prosa. Comportamento é resposta de comportamento. Sabe aquele negócio? Já é a 10ª vez que eu vou falar. Por que não mudou na segunda vez? Porque você já viu que não funcionou. De alguma forma a criança está falando para você, não é assim, mamãe, que fala comigo. Então nós vamos buscar novas formas de lidar com aquela situação. Nesse momento que eu busco novas formas, um jeito diferente de falar, de abordar, eu vou ter uma resposta diferente. E é maravilhoso quando você vê, o problema não está na criança, o problema está no meu jeito de falar. Com todo o respeito, muitas vezes nós achamos que a criança está sempre errada. Olha o que acontece. Você está com uma dificuldade com seu filho, ao invés de você olhar para você e falar, eu quero desenvolver a habilidade de me conectar melhor com ele. Muitas vezes nós falamos, ele não me respeita, ele tem problema de autoridade, ele é isso, ele é aquilo, e vou tratá-lo. E coloca ele numa terapia, que é muito bom, só que, e você? Se você não muda, você vai disparar nele os comportamentos antigos, né, que ele tinha, é menos fácil. Nós temos que mudar o ambiente para que o outro possa sustentar uma mudança. E na PNL a gente aprende isso. Vamos entender o que significa essa ferramenta, programação. O que você fala, a forma que você fala, vai impactar o mundo interno dessa criança. Muitas vezes, a intensidade que eu falo alguma coisa com meu filho, aquilo se instala como uma crença. Eu não sou bom nisso. Minha mãe não acredita em mim. Nossa, eu sou muito desastrado. E uma vez que ele instala uma crença no nível de identidade, ele vai bloquear a vida dele. Em alguns aspectos, a coisa não vai fluir. Então, olha como é importante eu saber que devo refletir um pouquinho, aprender a desenvolver habilidade na forma de falar, no jeito de agir, para que eu garanta que meu filho possa ser aquele anjo, né? Aquela pessoa do bem que está na essência dele. E muitas vezes nós começamos a viver até uma certa culpa, estraguei meu filho, e depois a gente quer compensar isso de alguma forma. Tá tudo bem, você fez o melhor que pôde, assim como eu. Não foi à toa que eu busquei esse caminho do autoconhecimento, porque eu já tinha estragado um bocado meus filhos. Me lembro quando meu filho mais velho botei ele num curso de formação em PNL, ele estava com 16 anos, né? Eu tenho 3 filhos, e é uma escadinha, diferença de 1 ano e 1 mês do outro. E quando ele falou assim, mamãe, mas eu não estou muito novo, para que eu vou fazer esse curso agora? Eles já participavam do PNL Team, que é um projeto de maturidade emocional para crianças que eu tenho até hoje. E aí eu falei, vai lá, filho, vai corrigir umas bagunças que eu fiz aí na sua cabeça. Vai lá para você reprogramar isso, me ajuda. Então, ao invés de eu ficar consumindo na culpa, me deprimindo, que eu não fui uma mãe e tal, você fez o melhor que você pôde. Respira e venha ressignificar. Venha buscar o autoconhecimento.
Sabe por quê? Uma outra coisa que a PNL nos ensina, nós ensinamos através do exemplo, através da modelagem. Que tipo de pai, que tipo de mãe você é? Então, a partir do momento que você tem firmeza e que você, sabe, também mostra o seu amor, que o seu filho olha para você e fala, nossa, minha mãe é uma pessoa tão feliz, é uma pessoa que tem amigos, é uma pessoa que faz o que ama. Você está passando uma mensagem muito forte para ele, porque você está ensinando através do seu exemplo. Isso na PNL se chama modelagem. Seu filho está muito mais atento ao que você faz do que ao que você fala. Quer ajudar seu filho a dar conta da vida? Seja feliz. Seja uma pessoa feliz. Não seja aquela pessoa que qualquer coisinha explode ou que tem uma alegria que não é autêntica, né? Daqui para fora, está lá o casal, aquele mesmo momento que eles estão alegres, estão brigando. Isso deixa a criança muito confusa. E essa felicidade tem a ver com a busca da gente mesma, uma busca do autoconhecimento. No meu curso de criança, eu perguntei uma vez para eles, até já falei isso em algum vídeo, né? Qual é o tipo de pai? Qual é o tipo de mãe que você acha mó legal? E o menino de 8 anos falou, um pai feliz, tia. Uma mãe feliz. Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, olha, que resposta linda. Estão rindo de quê? E alguns falaram, é porque está em extinção. Meu pai é mó estressado, tia. E o outro, é minha mãe, parece uma sargenta. E o outro falou, é meu pai, ele vive estudando. Eu falei, que legal, estudar é muito importante. O que ele está fazendo? Ele falou, pós. Eu falei, pós em quê? Ele falou, burrologia, tia. Parece que quanto mais o papai estuda, mais ele é burro com a minha mãe, mais ele é estúpido, mais ele é grosso. Então veja, é isso que a criança absorve. E muitas vezes ela instala a crença, eu que não quero casar, eu que não quero ter filhos. Por quê? Porque teve um modelo que fez com que ela não se sentisse atraída. Então não é uma tarefa fácil ser pai e mãe. Nós estamos, um outro pressuposto da PNL, nós chamamos o pressuposto da representação. O mapa não é o território. Que isso? O que isso significa? Cada criança representa o mundo a partir do jeito que ela percebe. A criança não é um pequeno adulto. Ela não vai entender a coisa como você imagina. A criança é aquele ser imaturo, as coisas não são palpáveis para ela. Respeitar o mapa dessa criança, saber que ela toma decisão pelo mapa dela. Por isso que é importante eu argumentar, eu perguntar, eu saber como é que ela está percebendo as coisas. Cada um de nós temos uma percepção diferente do mundo. O mapa não é o território. O seu jeito de ver é apenas a sua percepção no seu mapa. Então é maravilhoso demais a gente aprender a investigar um pouquinho o mapa da criança, a entender um pouquinho o que está acontecendo com ela, a fazer as perguntas certas para saber o que tem no mapa dela. Quando a gente vê tanta criança, tanto adolescente, né? Tantos jovens se deprimindo, tantos jovens angustiados, alguns até sem vontade de viver. Eu fico pensando quanto nós, pais, mães, educadores, precisamos de ferramentas para poder ajudá-los a se manter mais seguros, mais maduros, para poder dar conta dos desafios da vida. Quando a gente vê um jovem emocionalmente muito frágil, pode ter certeza que tem alguns registros da infância que ele guarda com ele.
e coisas que podem ser reprogramadas, coisas que podem ser, de alguma forma, nós podemos ressignificar, ajudar esse jovem a assumir as rédeas da vida e a transitar com mais segurança. Eu ficaria aqui falando muito ainda, porque é um assunto que eu amo e é um assunto que eu estou buscando cada vez mais, né, para poder contribuir. Por quê? Porque eu errei muito, com a melhor das intenções. Enquanto fui mãe, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida e acredito que é possível a gente tirar um tempinho todos os dias para nos capacitar, para ser um pai, para ser uma mãe melhor e com isso construir uma humanidade melhor. Todas as vezes que a gente vê um adulto mal resolvido, vê um adulto explodindo com tão pouca coisa, significa que tem uma criança ferida que não foi tratada. Me deixa saber se está fazendo sentido para você. A minha intenção é trazer mais ferramentas no próximo vídeo. E comenta aí se é um assunto que te interessa. E se realmente isso aí está acrescentando, vai aí. Se você não assinou ainda o meu canal, faça isso. Curta, compartilhe e saiba que a minha intenção aqui é contribuir. E se você quer participar de um curso, de uma formação em PNL, para poder ter essas ferramentas, né? Contribuir para o seu autodesenvolvimento, saber como você funciona, como é que o seu filho funciona. Ele não vem com manual de instrução. Vai lá para o meu canal do Instagram, luisalopes.pnl, que eu te ajudo. Né, que eu trago você comigo para que você possa mergulhar no oceano de autoconhecimento que vai ajudar você muito, assim como está me ajudando a ter uma vida realmente muito mais rica e mais feliz. E tem também o meu podcast, que é só você colocar Priorize Você, para que você possa de verdade desenvolver uma habilidade de estar como pai, como mãe, como educador, nessa árdua, mas doce tarefa, para você pegar esse cinzel, que é o seu jeito de pensar, que é a sua linguagem e seu comportamento, e poder salvar muitos anjos, se conectar com a essência e construir uma vida cada vez melhor. Um beijo bem carinhoso. E até o próximo vídeo.